Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Estamos começando mais uma edição do seu programa de reflexão, entrevistas e debates de cada noite da semana. E hoje o assunto tem a ver com escatologia. É campeão de sugestão no nosso site. Vamos falar mais uma vez sobre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. E no caso específico do tema de hoje, são exatamente as diferenças que existem entre esses dois eventos. A Bíblia, especialmente no Novo Testamento, fala que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Do mesmo jeito que ele foi, ele volta. Isso significa de forma visível, corpórea, física. Os pés de Jesus que tocavam o Monte das Oliveiras quando ele subiu, hão de tocar no mesmo lugar quando ele descer a esse mundo aqui de forma absolutamente, digamos assim, material, corpórea, física e não apenas espiritual. É isso que nós chamamos de segunda vinda ou volta de Cristo, não é? Agora, há também no Novo Testamento a palavra arrebatamento. Ela aparece pelo menos em uma carta do apóstolo Paulo de forma explícita, né? Dizendo que os mortos em Cristo ressuscitar ao soar a última trombeta, eles vão ressuscitar primeiro e depois os vivos serão transformados e arrebatados, né? Falando dos vivos e mortos salvos em Cristo, vão ser arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. E, desse modo, diz o apóstolo Paulo, estaremos para sempre com o Senhor. Pois bem, não é segredo para ninguém, principalmente para quem assiste ao Vejam Só, que há várias interpretações no campo da escatologia, isto é, da matéria que estuda os eventos ligados ao fim dos tempos. Tá. Uma das correntes mais populares e mais das mais difundidas aqui no Brasil é aquela que estabelece uma diferença aguda entre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus, com um intervalo geralmente estabelecido de 7 anos entre uma coisa e outra. O arrebatamento seria a subida da igreja sem que Jesus fosse visto por toda a humanidade. Lá a igreja fica no céu, nas chamadas bodas do Cordeiro, e no evento da segunda vinda física, visível e corpórea de Jesus, aí sim os santos que foram arrebatados voltam com ele, descem a esse mundo para reinar com Jesus. Mas há outras linhas de interpretação que não fazem essa distinção de forma tão aguda. Alguns dizem que a igreja sobe, sim, porque Paulo diz que isso vai acontecer, né? Encontra Jesus nos ares e imediatamente continua a descida dele para esse mundo a fim de fazer o juízo final. Qual é a sua opinião? Qual é a sua interpretação a respeito do arrebatamento e da volta de Cristo? Afinal, o arrebatamento vai se dar antes ou no momento da volta de Jesus? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Vejam Só, que é produzido pela RIT e transmitido para todo o Brasil. Mas se você estiver na Europa ou em algum lugar das 3 Américas, você também pode receber o sinal da RIT. E seja muito bem-vindo. Participe do debate pelo site www.vejamsó.com.br, porque o Vejam Só, além da sua opinião, quer também te dar prêmios. E daqui a pouco a gente fala dos prêmios. Antes, conheça os nossos especialistas de plantão que com você vão discutir essa questão polêmica a respeito do arrebatamento da igreja e da segunda vinda de Jesus. Mais uma vez, depois de algum tempo de ausência, nos dá o prazer da sua sapima presença o bispo José Hildo Melo, que é presidente nacional da Igreja Metodista Livre e professor na Faculdade Teológica da sua denominação. Paz e graça, bispo, seja bem-vindo. Muito obrigado, paz e graça, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Faz tempo que o senhor não vem? Faz um tempinho. E, bispo, a Igreja Metodista Livre que o senhor frequenta, ou que o senhor pastoreia, fica exatamente aonde?
Fica na Rua das Rosas, número 445, ali próximo à Praça da Árvore, no bairro de Mirandópolis. Mirandópolis. Muito bom, muito obrigado. O doutor Yoshi Castro está aqui, ainda é vivo, né? Ele é vivo, tive com ele alguns anos atrás, assim, lúcido, alegre. Mas ele não está no Brasil? Não, estava nos Estados Unidos quando encontrei. Fui aluno dele. Meu pai foi aluno dele também. Ele é um gênio da palavra. Muito bom. Pastor Gabriel de Oliveira Porto, ele é da Igreja Resgate para a Vida, mestre em escatologia e escritor. Paz e graça, pastor, tudo bem? Paz, tudo bem, graças a Deus. Deixa eu pegar o livro do pastor, para qual câmera mostra? Essa aqui? Pastor, a Igreja Resgate para a Vida que o senhor pastoreia fica em que endereço? Fica na Avenida Francisco Falcone, número 1072, Jardim Avelino, São Paulo, bem em frente ao cemitério da Vila Alpina, ali onde tem um crematório. Então é mais ou menos Zona Leste ali. Isso, é região da Vila Prudente. Tá muito bom. E o livro Saiba Como Será o Fim dos Tempos. O senhor publicou quando essa segunda edição? A primeira saiu em 2010, em meados de 2010, e essa segunda edição faz mais ou menos 3 meses, saiu no começo de junho. Então tá quentinha ainda. Quentinha. Muito bom, muito obrigado pela presença do senhor aqui. E, como a gente, com os temas bíblicos e teológicos, um seminarista para fazer as perguntas difíceis para os convidados. Nós temos hoje o Everton Augusto Felipe, que é aluno do Seminário Teológico Batista Nacional. Tudo bem, Everton? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui nesta noite. Muito obrigado pelo convite. E vamos participar desse debate, dentro dos assuntos que nos... É a primeira vez que você vem? Primeira vez. E a sua igreja, qual é? Eu sou do Brasil para Cristo. Por incrível que pareça, sou do Brasil para Cristo, em Itaquera. Qual é o endereço lá? É Rua Bento Vieira de Castro, número 389. Lá você já é pastor? Sou presbítero lá. Presbítero lá na Brasil para Cristo. Isso. Muito bom, seja muito bem-vindo. Obrigado. E qual a matéria que você gosta mais lá no seminário? Olha, são diversas. Não é escatologia, mas eu consigo defender muito bem a escatologia, Mas dentro eu gosto mais de teologia bíblica. Mas escatologia também é um ramo que me agrada muito. E qual a matéria que você menos gosta? Olha, ultimamente tem sido filosofia, viu? Tem sido uma matéria complicada, mas a gente tem levado. Mas você filosofia... Você está em que ano lá? Estou no 4º ano. Está se formando já. Isso. E você tem filosofia no 4º ano? Tenho. Na verdade, filosofia... Não é DP que você está carregando, não? Não, na verdade a gente começa a filosofia lá do 3º ano e em diante, Estranho. Normalmente, bispo? Te põe em filosofia nos primeiros anos para servir de esqueleto para a teologia sistemática, não é assim que a gente faz? Pode ser, algum seminário pode ter outro procedimento, não sei. Porque lá o 1º ano a gente vai trabalhar na questão Antigo Testamento mais, 2º ano Novo Testamento, 3º ano Teologia Sistemática, e aí entra filosofia, e 4º ano vai entrando seitas, heresias e diversos assuntos. Tá bom. Vamos lá. Vamos assistir a matéria que é o tema de hoje, a gente volta já com o debate, a opinião dos nossos convidados no Vejam Só. Imagine motoristas sumindo repentinamente de seus veículos em movimento. Aviões perdendo pilotos em pleno voo, causando acidentes fatais. Pessoas desaparecem em um piscar de olhos. Seria esse o cenário do arrebatamento, uma das profecias mais discutidas e temidas de todos os tempos? O arrebatamento da igreja é o evento no qual Deus remove todos os crentes da terra para abrir caminho para que seu justo julgamento seja derramado sobre a terra durante o período da grande tribulação. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim teremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento está presente no cristianismo e em outras religiões. O Islã, por exemplo, ensina que uma forte tempestade de vento destruirá o mundo e que fiéis muçulmanos serão salvos pelo profeta Maomé. Muitos religiosos e pesquisadores tentam decifrar supostas indicações sobre a data do arrebatamento.
último livro da Bíblia, o Apocalipse, descreve grandes desastres naturais no período que antecede o fim dos tempos. São tempestades, terremotos e muitos outros acontecimentos. Mas quando será o arrebatamento da igreja? Antes ou no momento da volta de Cristo? Isso é o que discute o Vejam Só. Muito bem, tá aí. E você interage conosco pelo site www.vejamsó.com.br. A nossa enquete é a seguinte: o arrebatamento da igreja se dará... Primeira resposta: antes da volta de Cristo. Quando a gente fala antes da volta de Cristo, não é segundos ou momentos antes, são anos antes, tá? Anos antes da volta de Cristo. Segunda resposta: no momento da volta de Cristo. Ela é simultânea, são dois eventos simultâneos. Terceira resposta, que é a minha, não sei, ou nenhuma das anteriores, tá bem? Sei lá, vai que você não acredita que existe arrebatamento, então vota nessa daí. Votou, está concorrendo a ganhar prêmios muito especiais. O que eu vou fazer? Você já pega uma caneta e um papel, porque você vai aprender muita coisa hoje, vai ter dica muito interessante. Eu vou pedir a opinião, assim, qual é a postura teológica que cada um dos meus 3 convidados vai defender hoje aqui, e depois nós vamos para o recado da Sonoquality, né? Para depois para os meus convidados sustentarem a posição deles. Vou começar com o Bispo José Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre. O senhor vai defender qual escola teológica de interpretação? Eu vou defender a de Jesus, que ele era pós-tribulacionista, e a dos apóstolos, Sim. Porque eu acredito numa única vinda de Cristo, gloriosa, maravilhosa, e nesse dia se dá a ressurreição dos mortos, e nesse dia se dá o arrebatamento da igreja. Então, junto com a volta de Cristo. Junto com a volta de O Cristo. arrebatamento e a volta de Cristo são um evento só. Um evento... Tá bom. Vamos lá. Pastor Gabriel de Oliveira Porto, o senhor vai defender qual postura? Vou defender a visão mais coerente com a Bíblia, que é a visão pré-tribulacionista, que o arrebatamento ocorrerá antes do início da tribulação e a volta de Cristo no final da tribulação. Quantos anos dura essa tribulação? Aproximadamente 7 anos. Então tá bom. Então vai ser bem antes. Sim. O seminarista Everton está aqui mais para perguntar e atrapalhar a vida dos convidados. Mas ele deve ter uma opinião. A minha opinião é a pré-tribulacionista também, né? De que a igreja primeiro é arrebatada, 7 anos de grande tribulação, e após esses 7 anos o advento de Cristo na sua vinda para arrebatar os judeus, né? Tá bom. Bom. Para arrebatar quem? Não, para arrebatar não, para instaurar o milênio, né? Na verdade. Que susto! Eu só não sei se a gente aqui é que vai ficar na paz, porque o assunto agora vai pegar fogo. Não. Bispo José Hildo Melo, o senhor está aqui hoje defendendo uma posição que não é exatamente a mais difundida, a mais popular no Brasil, em termos de escatologia, embora os históricos, como a Metodista Livre, a Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana e as demais igrejas calvinistas, tenham chegado antes das igrejas dispensacionalistas. Mas a escatologia histórica ficou meio, sei lá, encolhida, né? Tanto é que a maioria dos crentes são pré-tribulacionistas. Por que o senhor não é? Por que o senhor não crê que o arrebatamento se dê bem antes da volta de Jesus, visível? Olha, é interessante você ter tocado nesse assunto porque, de fato, há uma predominância muito grande do dispensacionalismo, do pré-tribulacionismo aqui no Brasil. Mas, durante o decorrer da história da igreja, que a história da igreja tem lá quase 2000 anos, então, durante o decorrer da história da igreja, realmente o que prevaleceu foi o pós-tribulacionismo. O pré-milenismo, e muita gente desconhece isso, é uma doutrina nova. E isso tem que ser dito. É uma doutrina nova. A igreja no decorrer de 18 anos, né, até 1830, creu, assim, de maneira total. Todos os teólogos católicos, evangélicos, protestantes, não importa a linha, em todos os tempos, foram unânimes. A igreja passa pela grande tribulação, a segunda vinda de Cristo é um evento único, portentoso, visível, assim como o relâmpago, e neste dia se dá o arrebatamento da igreja. Jesus foi claro, Mateus capítulo 24,
Você pergunta por quê? Porque eu fui ler a Bíblia, porque eu, como um crente que nasceu aqui no contexto brasileiro, fui doutrinado no pré-tribulacionismo, mesmo na Igreja Metodista Livre. Meu pastor era pré-tribulacionista. Na escola dominical aprendíamos o pré-tribulacionismo. Fui para a faculdade de teologia, na nossa faculdade de teologia, o professor de escatologia era dispensacionalista. O Luiz Carlos, ele é inclusive da Batista Nacional. Bom, tá aí. Ele era dispensacionalista. Eu aprendi isso, eu cresci assim. Então eu compreendo muito bem. Mudou? Então, eu mudei através do estudo, porque eu comecei, lendo a Bíblia, claro, naturalmente, comecei a perceber algumas contradições, e aí eram muitas vozes, muitos livros. Aí eu falei, não, vou deixar os livros de lado e vou me voltar para as Escrituras Sagradas, porque eu quero dizer, quero aprender das Escrituras. Então eu fui, em primeiro lugar, o que é que Jesus disse sobre isso? Fui ler. E eu fiquei pasmo de ver que Jesus é tão enfático e tão claro. Você pega Mateus 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, o sermão das últimas coisas, e Jesus não deixa dúvida, a igreja passa pela grande tribulação. E depois ele diz ainda, Mateus 24, 29, ele diz, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, os elementos, né, vai abalar céus e terras, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos aos quatro cantos da terra, que arrebatará a sua igreja. Pronto, Cristo é claro, o evento é pós-tribulacionista, segunda vinda de Cristo. O evento é visível e nesse dia se dá o arrebatamento da igreja. Você vai para o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, pega lá 2 Tessalonicenses capítulo 2, o que nós lemos lá? Ele fala claramente a respeito da segunda vinda de Cristo e da nossa reunião com Ele. Ele une esses dois fatos. A respeito, isso é versículo 1, a respeito da segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, eu peço, meus irmãos, que sejam cautelosos, que ninguém vos engane, quer por palavra, quer por profecia, quer por visão. Que, eu não sei se você sabe, foi por uma visão que surgiu pela primeira vez a ideia pré-tribulacionista, com Margaret MacDonald. Então você vê que o McDonald's não só fornece hambúrguer. Foi não, em 1800... Não, e o John Darby bebeu dessas águas e ele é que vai formular, mas é uma visão, porque baseado em estudo bíblico, exegético, ninguém chega, e foi estudando as escrituras que eu vi, e o apóstolo Paulo diz, ninguém vos engane, quer por profecia, palavra, não se deixe enganar, porque este acontecimento, o dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo é a nossa reunião com Ele, não se dará sem que primeiro, ele cita dois sinais, aconteça a apostasia e depois se manifeste o iníquo, o anticristo, que o Senhor destruirá, e ele conclui um pouco mais adiante, por ocasião da sua vinda, com o sopro da sua boca. Portanto, a segunda vinda de Cristo é pós-anticristo. Ele, com a segunda vinda de Cristo, que destrói o anticristo. E ele claramente coloca a nossa reunião com ele, a segunda vinda de Cristo não se dará sem que primeiro aconteça a apostasia. Então, o apóstolo Paulo é claro, é pós-tribulacionista. Vai lá para o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito por uma igreja que sofria o mais árduo período de perseguição. É considerada a época dos mártires. Como é que eles poderiam imaginar que Cristo não permitiria que a igreja passasse pela grande tribulação? Eles eram mortos aos montes. O livro de Apocalipse foi escrito para consolar, confortar e animar. E o que nós vemos em Apocalipse? Apocalipse capítulo 7, uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações diante do trono de Deus, as almas dos decapitados sendo consolados. E aí uma voz do céu pergunta para João, quem são esses? De onde vieram? E João diz, eu não sei, Senhor, tu sabes. E a voz responde, a voz celestial responde, estes são os que vieram da grande tribulação, que alvejaram o seu sangue nas vestiduras, né? As suas vestiduras com o sangue do Cordeiro, portanto razão porque se encontram diante de Deus e são consolados. Claro, o ensino de que a igreja passa de todos os povos, tribos, línguas e nações, padecendo, sofreram pelo nome de Cristo. E é claro, vem da onde? Da grande tribulação. E padeceram e morreram. Portanto, se você for ver, a Bíblia é muito clara sobre esse assunto, então não há dúvida, o evento, toda vinda de Cristo é portentosa, não é nada de secreto. É perigoso crermos que ela seja secreta, perigosíssimo. Os adventistas do sétimo dia é que nos ensinam historicamente o fato. Só um instantinho, bispo, só para explicar, porque a gente às vezes esquece que nós estamos falando com um grande público, né?
que não é formado só por quem já está afeito ao vocabulário da escatologia. O que o senhor chama de vinda secreta? O que é isso? O arrebatamento, porque segundo o dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo, né, eles acreditam que Cristo vem em duas etapas. A primeira etapa é secreta. A primeira etapa é só para a igreja, invisível. Ele não se apresenta, seus pés não pisam aqui na terra, portanto... Ele só suga a igreja. Ele suga a igreja, ele arrebata a igreja e a vida continua normalmente. E é isso que o senhor chama de vinda visível. E é isso invisível. Que eu digo, invisível. E por que é perigoso? É perigoso, porque você vai ver o seguinte, com o William Miller, o fundador do Adventismo, ele pregava que Cristo viria em 22 de outubro de 1843. Bom, e a cria que vinha visivelmente. As pessoas deixaram o emprego e foi um movimento, muita gente seguiu essa doutrina. E houve uma grande decepção porque ele não veio, pessoas se mataram, se suicidaram. Bom, mas aí ele refez os cálculos e falou, eu errei por um ano. De fato, o ano certo é daqui a um ano, vai ser em 1844. E aí as pessoas esperaram que isso acontecesse, mais uma vez, o mesmo movimento e tal, gente abandonando emprego, pregando o evangelho e crendo que Cristo viria. Mas ele não veio, Cristo não veio. O próprio William Miller abandona a tese. Ele não é adventista, o fundador do Adventismo do Sétimo Dia deixou o Adventismo. Mas Ellen White e tantos outros seguidores, eles reinterpretaram. E disseram, não, você acertou na data, você errou, foi na forma. Cristo veio de maneira invisível. É isso, tem toda uma igreja que surgiu. A vinda invisível dos adventistas não tem nada a ver com o arrebatamento, não, é do juízo investigativo. Exatamente. O que eu quero dizer do perigo de se crer que Cristo vem de maneira invisível. Se você ler Mateus 24, é claro que Jesus diz assim, olha, não deis crédito quando dissereis que ele já veio, ele está ali ou acolá. Por quê? Porque não será assim, disse Jesus. Ele diz isso para a advertência de seus discípulos, de seus seguidores, da igreja. A igreja tem que saber que Cristo não vem e ninguém vai precisar me dizer que ele veio, porque quando ele vier, céus e terra serão abalados. Vai ser visível, todo olho verá. Tá bom. Eu estiquei ao máximo a palavra do bispo José Hildo para caracterizar bem a postura dele. No segundo bloco, para não cortar por falta de tempo, o pastor Gabriel de Oliveira Porto, que representa o outro ponto de vista, vai ter o mesmo para expor o ponto de vista dele e depois a gente começa a discutir as diferenças, tá? Vamos lá então, vamos ouvir agora a exposição do pastor Gabriel de Oliveira Porto. Ele escreveu um livro. Pastor, mostra o livro do senhor, por gentileza. Tá aí, né? É um livro especializado no fim dos tempos. Saiba como será o fim dos tempos. Um livro especializado em escatologia, né? E ele defende uma postura diferente da do bispo José Hildo. Ele defende a ideia mais difundida de que o arrebatamento da igreja, aquilo que o bispo chamou de volta secreta de Jesus, vai acontecer bem antes da volta visível de Jesus, da segunda vinda. Por quê, pastor Gabriel? Bom, primeiro, boa noite a todos que estão nos assistindo. Vou mandar um abraço para os meus alunos lá no seminário, que eles pediram, senão vou levar uma bronca, né? E, primeiro, assim, sobre algumas coisas que o bispo comentou, eu gostaria de fazer um contracomentário. Eu acho errado tratar como verdades absolutas assuntos que não são verdades absolutas na Bíblia, porque você ser muito enfático, dizer é assim, é assado, em coisas que a Bíblia é aberta, eu acho errado. Porque isso induz quem está ouvindo a não refletir a respeito, a considerar como um assunto fechado. Então, eu nem o pré-tribulacionismo considero como um assunto fechado. Dentre todas as visões, eu considero a que é grandemente mais provável, mas eu não trato isso como um assunto fechado. Tá? Então, outra coisa também que eu acho interessante observar, os adventistas, eles não são, nem nunca foram pré-tribulacionistas, tá? Eles só deram essa desculpa da volta invisível para tentar justificar um erro de marcar data. Inclusive, as chamadas seitas pseudo-cristãs, né, adventistas, testemunha de Jeová e aí por diante, eles são todos pós-tribulacionistas. Né? Nenhuma seita é pré, só as seitas são todas pós, tá? E dentre os evangélicos, contando todas as denominações, 80% ou mais são pré-tribulacionistas. Então é a visão da grande maioria da Igreja de Cristo no mundo inteiro, não só no Brasil, tá? Então, começando a analisar os argumentos, o pressuposto inicial que se tem na visão pós-tribulacionista é o problema de não saber discernir a separação entre Israel e igreja. Porque, escatologicamente, Deus subdivide a unidade em 3 grupos, que são Israel,
aqueles descendentes físicos de Jacó e que seguem o judaísmo, né? Os gentios, ímpios, né? Que não são nem convertidos e nem judeus, não são nem cristãos nem judeus, e a igreja de Cristo formada por judeus e gentios. Tá? Isso existe em vários textos, por exemplo, como 1 Coríntios 10, 32, onde o próprio apóstolo Paulo especifica cada um dos três grupos. Lá em Atos 15, é um texto muito conhecido que fala do Concílio de Jerusalém, onde foi decidida a questão se os cristãos gentios deveriam continuar seguindo a lei de Moisés ou não. E ali, o próprio apóstolo Tiago, quando ele chama ali a voz, né, na parte do discurso dele, ele fala que, então ele entendeu que Deus deixou de lado os judeus na atual dispensação para buscar um povo para si de todo o povo, tribo, língua e nação, né? E que depois que isso for concluído, ele vai se voltar novamente para Israel, né? Então, o próprio apóstolo Tiago, ele foi o primeiro dispensacionalista, se você for pela Bíblia, porque a definição do que ele mostra ali é exatamente dispensacionalismo, né? Só que, como eu explico comumente para os meus alunos, dentre os períodos da era da igreja, houve uma ênfase maior em uma área de estudo em cada época. Então, por exemplo, a maior ênfase no primeiro século foi apologética, né? Defender o cristianismo contra as seitas. Depois, nos séculos 2, 3 e 4, foi teologia sistemática, né? Onde se chegou na questão da doutrina da Trindade, com São Agostinho. Depois, os séculos seguintes, foi a questão da dupla natureza de Cristo, né? Ao mesmo tempo humano e ao mesmo tempo divino, que se chegou na doutrina chamada união hipostática. Durante a Idade Média, o cristianismo caiu num misticismo e acabou não se havendo grande progresso no estudo bíblico, salvo raras exceções, como Tomás de Aquino, por exemplo. Quando se teve a Reforma Protestante, o inicial da Reforma Protestante era a soteriologia, né? Como ocorre a salvação. E, posteriormente, eclesiologia, né? Como funcionam os dogmas da igreja, batismo, ceia e assim por diante. Só quando chegou no século XVIII é que se foi estudar a escatologia a sério. Então, quando fala que a visão pré-tribulacionista, o dispensacionalismo, é uma visão de 200 e poucos anos e que antes disso não existia, não é que não existia. Antes disso, ninguém tinha estudado escatologia a sério para chegar a essa conclusão. Porque, por exemplo, pegando São Agostinho, ele só estruturou a doutrina da Trindade no final do século IV. Mas não quer dizer que antes disso não existia. Somente antes disso não havia nenhum teólogo que foi capaz de consolidar esse ensino com os recursos bíblicos. Mas sempre houve a Trindade, né? E a mesma coisa com a escatologia, tá? Há indícios, há resquícios de pré-tribulacionismo em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, no Novo também, na igreja. Só que os cristãos primitivos não desenvolveram esse assunto a fundo, tá? Por isso que não há conclusões a esse respeito na igreja primitiva. Mas começando a focar nos pressupostos agora. Um dos pressupostos do pós-tribulacionismo é que ele entende que Israel e igreja são um único grupo, são a mesma coisa, né? Quando textos como esse que eu já citei, principalmente Atos 15, quem quiser ler ali na sua casa depois, a parte ali que o apóstolo Tiago nos mostra, já deixa bem claro que são grupos separados, e eles já entendiam isso, tá? Por quê? Focando no sermão profético de Jesus, né, as palavras do próprio Jesus, que são ali Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, né, que são os paralelos dos três evangelhos. Realmente, ele dá vários sinais, explica tudo o que vai acontecer. Só que o público-alvo ali não é a igreja, são os judeus. E isso se observa claramente. Por quê? No capítulo anterior, que é o capítulo 23, o próprio Jesus deu uma bronca ali nos fariseus, nos escribas, né, até nos saduceus ali no capítulo 22 anterior. Então, ele já estava falando com um grupo de judeus antes disso e emendou o sermão profético nisso, quer dizer, o grupo continua o mesmo, né? E outros indícios, por exemplo, o versículo 14 fala o termo Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é judaico, não é o da cruz. O Evangelho do Reino é o Messias está chegando para dominar o mundo, arrependam-se. O Evangelho da cruz é o Messias já veio e morreu por você para perdão dos seus pecados, creia nisso. Então, isso é um termo judaico. Quando se fala ali, aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, judeu, está na Judéia. Depois ele continua falando, ore para que a sua fuga não se dê no inverno nem no sábado. Quem guarda sábado? É judeu, não é a igreja. Então, o público-alvo, o foco de Mateus 24, do sermão profético de Jesus, é a nação de Israel. A igreja não com isso.
Tá? Então, esses sinais todos que Jesus deu é para o povo de Israel, não é para a igreja. E uma questão aí mais importante, tanto Jesus, quando fala ali que a vinda virá como um ladrão, fala, e várias outras partes da Bíblia nos ensinam uma doutrina chamada doutrina da iminência. Ou seja, que a volta de Cristo pode ocorrer a qualquer momento, que é impossível prever o momento exato da vinda com antecipação. E a única visão que corresponde a esse pré-requisito é a pré-tribulacionista. Por quê? O arrebatamento é inesperado. Depois ocorrerá os 7 anos de tribulação, onde ocorrerão os diversos sinais descritos além do Apocalipse e também em outros textos, para no final desses 7 anos Jesus voltar fisicamente à Terra com o objetivo de destruir o anticristo, seu exército, salvar o povo judeu que se converterá durante o período tribulacional. Isso é previsto na Bíblia também em vários trechos, como nos 11, Zacarias 12, Zacarias 14 e diversos textos, Deuteronômio 30, por exemplo, também. E só no final da tribulação que Jesus voltará com esse objetivo, para salvar o povo judeu. Inclusive, a própria Bíblia nos mostra, tanto em Zacarias 14 quanto em Apocalipse 19, que quando Jesus volta, a igreja já está junto com ele, e volta junto com ele, né? Aí, a visão pós-tribulacionista, para remendar esse problema, criou uma doutrina que eu chamo teoria do bate-volta, né? Que a igreja sobe, aí no meio do caminho encontra com Jesus, só que acabou o combustível e volta para a terra de novo, em vez de ir para o céu, que seria o certo. E isso gera várias contradições, né? Porque, por exemplo, a primeira coisa que Jesus fizer quando ele voltar, depois de destruir o anticristo e o exército dele, começar o reino messiânico, será julgar todos os sobreviventes da tribulação, tanto judeus quanto gentios. E os textos bíblicos que falam desses julgamentos terá tanto salvos quanto não salvos, né? Aprovados e reprovados em ambos os julgamentos. Mas pense agora comigo, se o arrebatamento ocorresse segundos antes da volta de Cristo, todos os salvos participariam do arrebatamento. Por consequência, já estão salvos, porque serão transformados para uma natureza imortal, como diz ali em 1 Coríntios 15, 50 a 52. Quando voltassem, já estariam em corpos imortais, indestrutíveis, né, glorificados. Então não tem mais como haver julgamento para eles. E aí só sobraria na terra os não salvos. Ou seja, se Jesus fizesse um julgamento geral logo em seguida, só haveria reprovados, não haveria aprovados. E o próprio texto diz que haverão aprovados dos dois grupos. Então isso torna obrigatório que haja um intervalo de tempo entre o arrebatamento e a segunda vinda, para que essas pessoas se convertam. Né? Então, já tem um erro aí, não cumpre a doutrina da iminência, porque marca a data para o dia que Jesus vai voltar com 7 anos de antecedência. Por quê? A tribulação começa com 9:27, quando o anticristo assinar um acordo de paz entre judeus e árabes. Né? Então, a partir da assinatura desse acordo, você pode contar 7 anos, que é o dia que Jesus ia vir. Então, com 7 anos de antecedência, você vai ficar sabendo o dia que Jesus vai vir. Isso é o que o pós-tribulacionismo ensina. Destrói completamente a doutrina da iminência. Outro problema, esse daí que eu falei, o julgamento nem precisaria ocorrer, porque só teria não salvos. Mais um problema que ocorre por exemplo, vamos pegar o exemplo das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Quando nós analisamos todas as profecias messiânicas, nós vemos que elas se dividem em 2 grupos. Né? Umas mostram Jesus vindo como o grande rei, o todo-poderoso que virá para dominar a terra. E as outras mostram Jesus vindo como um servo sofredor, que será morto, crucificado, será traído e será humilhado. Por que os judeus não creram em Jesus? Porque a ideia deles é que tudo isso tinha que ser cumprido com a vinda. Só que quando se analisa essas profecias, percebemos que elas se dividem em 2 grupos. A única forma de cumprir tudo isso seria em 2 manifestações distintas, como é o que ocorreu. Jesus veio na primeira vinda como sacrifício pela humanidade e virá na segunda vinda para cumprir as profecias messiânicas do rei dos judeus, o rei filho de Davi. Então, esse próprio exemplo de Cristo já mostra que quando as mesmas profecias de um determinado assunto não dá para se conciliar numa única manifestação, o correto é subdividir. Da mesma forma, as profecias do Novo Testamento, algumas, por exemplo, como 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e 1 Coríntios 15, 50 a 52, mostram Jesus vindo. Aí, quando chega nos ares, a igreja conduzida pelo Espírito Santo encontra com Jesus nos ares, né?
Já há outros textos, por exemplo, como Apocalipse 19, Zacarias, entre outros, mostram Jesus vindo já diretamente para a terra, pisando seus pés no Monte das Oliveiras, já direto para dominar o mundo, para reinar no mundo. Então percebemos que são contraditórias essas duas profecias, se você tentar conciliar numa única vinda. Elas geram diversas contradições que não têm explicação. Então, o próprio exemplo que Jesus nos deu já mostra que quando isso é incoerente, o certo é dividir a manifestação em duas etapas. Uma para arrebatar a igreja e a outra para voltar como rei dos judeus. Mais um problema aí. Quando se mostra lá em Apocalipse 19 ou Zacarias 14, a igreja voltando junto com Cristo, ela já está glorificada, já está com vestes brancas, de linho fino, de ouro, né, ali, já mostra que ela já recebeu o seu galardão. Se o arrebatamento ocorresse logo em seguida, não daria tempo para isso, porque o galardão será recebido no tribunal de Cristo, né? Então, o que a igreja vai ficar fazendo esses 7 anos na terra enquanto ocorre a tribulação? Haverá o tribunal de Cristo, onde cada cristão será analisado pelas suas obras na terra. Vocês, dispensacionalistas, que eu já fui muito radical, onde vocês se baseiam para dizer que a tribulação vai durar 7 anos? Onde é que está escrito isso? São dois argumentos. O primeiro é a profecia das 70 semanas de Daniel, descrito lá em Daniel 9, versículos 24 a 27. O próprio texto explica lá que essas 70 semanas de anos, né, que dá um período total de 490 anos, ela é subdividida... Fica faltando uma semana de anos. Isso, exatamente. Aí vocês jogam essa semana de anos para a tribulação. Isso, porque o versículo 26... Tá. Não, né? Tudo bem. Eu só pedi a base bíblica. Tá. E daqui a pouquinho a gente vai discutir os seus pontos de vista, mas eu já quero deixar uma questão. Durante sua longa exposição, o irmão se preocupou bastante em mostrar que nem tudo que o bispo Hildo disse estava correto, mas evitou, de forma bastante suspeita, o 2º capítulo da 2ª epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses falando do arrebatamento da igreja, que o senhor mencionou várias vezes. Sim, né? eu posso falar isso. Mas não mencionou também. A 2ª carta que ele diz, isso que eu falei não vai acontecer antes da manifestação do anticristo. Então, na minha opinião, é o capítulo mais complicado de todos. Vamos lá. Everton Augusto Felipe, aluno do Seminário Teológico Batista Nacional. Que pergunta você trouxe aí para apertar meus convidados, além dessas aí? A primeira eu queria perguntar para o Wilson, porque quando Bispo Hildo, porque quando nós analisamos o Antigo Testamento, nós vamos uma revelação para o hebreu, depois para o povo de Israel. É uma revelação, uma aliança que Deus faz com esse povo. Quando vem Jesus, Jesus é enfático em João e diz que ele veio aos seus, mas os seus não receberam, porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, Jesus veio para tratar com o judeu. Jesus veio para tratar com o povo de Israel. Após a morte de Jesus, se inicia então com o apóstolo Paulo e com Pedro, o ministério, principalmente com o apóstolo Paulo, o ministério dos gentios, né? Que é a justificação pela fé, que é a salvação pela graça, que aí nós estamos já rompendo as fronteiras da lei e tirando as questões de circuncisão. E a minha pergunta para o bispo é: se tem essa tamanha diferença, como analisar que Cristo vai tratar da mesma maneira essas duas maneiras de tratar com a igreja e com os judeus, já que com os judeus esperam o Messias político, o Messias que vem reinar, e já a igreja o recebeu como Salvador e não tem essa esperança de Cristo. Como o senhor pode isso? Bem, eu percebo que há uma continuidade entre Antigo e Novo Testamento, né? Porque Cristo é a expectativa do Antigo Testamento, a promessa do Messias. E o que eu vejo é o seguinte, que a salvação era um plano eterno de Deus. Isso não foi... Deus não mudou o plano dele por causa da rejeição de Israel, como dizem os dispensacionalistas. Deus sempre teve a igreja em mente. Deus sempre teve um plano eterno que incluía judeus e gentios. Quando ele escolheu Abraão, ele já estava incluindo os gentios. Ele falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano de Deus não era abençoar um único povo, não era abençoar Abraão a despeito dos demais povos. Era em Abraão abraçar todas as famílias da terra. E essa profecia de Deus para Abraão se cumpriu no descendente, que é Cristo. Cristo, vindo do povo judeu, torna-se
o Messias, o Salvador de todo mundo, e aqueles atos, rituais e toda a lei do Antigo Testamento serviu de aio, de ama seca, que preparou o território para o Cristo chegar. Tanto é que quando Cristo se apresenta, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todos aqueles rituais levíticos que tratavam de sacrifícios de animais apontavam para Cristo. Cristo, cumprimento da lei. Em Cristo se cumpre as profecias do Antigo Testamento. As 70 semanas de Daniel apontam diretamente para Cristo e será morto, ungido, né? Então, Cristo chorou sobre Jerusalém. Chorou na semana derradeira, quando entra, descendo ali o Monte das Oliveiras, quando ele avista Jerusalém, ele chora porque ele, como uma galinha, quis amparar Israel, mas eles não reconheceram, né? E aí ele profetiza: eis que teus inimigos te cercarão de trincheira, não vai ficar pedra. E esta geração, ele vai dizer isso em Mateus 23, esta geração sofrerá isto. E não deu outra, passado 40 anos, depois da morte do Cristo, da rejeição de Israel, o que aconteceu? Caiu o templo, não ficou pedra sobre pedra, Jerusalém foi completamente destruída, houve dispersão. Cumpriu-se a profecia de Cristo que os dispensacionalistas esperam que venha ainda se cumprir, mas já o templo destruído. Não. Para os dispensacionalistas, eles acreditam que o templo será reedificado para cumprir-se a profecia de Cristo de ser destruído novamente. Mas Cristo disse com todas as letras... Eu aprendi diferente. Eu aprendi que o templo tem que ser reedificado para o anticristo entrar nele. Tá, mas o anticristo entrou, o general Tito. Mas não tem outro anticristo? Profanou. Eu acredito também que existe o derradeiro, então, o anticristo derradeiro. Mas o anticristo, aquela profecia de Cristo sobre Israel e sobre a destruição de Jerusalém, sobre as 70 semanas de Daniel, cumpriram-se naqueles dias. Os professores dispensacionalistas concordam com o senhor. Foi destruído lá, não sei. Foi destruído mesmo. Então, não ficou pedra sobre pedra e foi profanado pelo general Tito. Sim. E essa profecia de Cristo já se cumpriu. Não precisa se cumprir novamente. Tá bom. Vou deixar, para não faltar tempo, para o próximo bloco, o pastor Gabriel falar sobre 2 Tessalonicenses 2. Vamos ver a opinião dos internautas aqui. Cândida Maria, da capital paulista. Quando são mencionados os sinais da volta de Jesus, algumas pessoas respondem mais ou menos assim. Misericórdia, hoje está caindo tudo aqui. Terremotos, fome e violência sempre existiram. É verdade, muitas dessas mazelas sempre existiram, desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, após desobedecerem a Deus. Ao que tudo indica, terremotos são efeitos secundários do dilúvio, que causou a fragmentação da crosta terrestre em grandes placas mais ou menos instáveis. Tem razão. O que muitos não estão se dando conta é da intensidade e ocorrência simultânea de todos os sinais numa mesma época. É como as dores de parto que vão se tornando mais intensas e sentidas a intervalos cada vez, à medida que vai chegando o momento de dar à luz. Jesus breve voltará. Você considerou responder? Aconteça quando for o arrebatamento, Jesus breve voltará. Isso aí é um fato. Sandro Silva, também da capital paulista. O arrebatamento será o encontro nos ares da igreja fiel. E o Senhor Jesus, que a levará para o céu numa fração. Após o início da 70ª ou última semana de anos, né? Então são 7 anos, ou seja, após 7 meses ao pacto da falsa paz que o anticristo fará com Israel e as demais nações, se dará o fato tão aguardado pela noiva do Cordeiro, e em seguida a grande tribulação, que será intensificada na metade dos 7 anos. Ahá! Tá vendo? Esse é o problema... Viu, Sandro? Vou usar a tua mensagem como exemplo. O grande problema de a gente querer detalhar muito a interpretação da profecia escatológica é que a gente pensa nos detalhes. O irmão, que é dispensacionalista, falou uma coisa a respeito da 70ª semana. Aliás, sobre escatologia você tem 12 intérpretes e 15 opiniões, né? Isso aí é normal. O Sandro já diz que o arrebatamento da igreja vai se dar somente, quer ver, 7 meses depois que o anticristo assinar o pacto de paz, que nós hoje entendemos que seria entre judeus e árabes, né? Que são os inimigos de plantão hoje. 7 meses depois dessa assinatura é que se dá o arrebatamento da igreja. O irmão disse que não. É que isso já é uma terceira visão, né? Que não é nem a minha nem a dele, é a mesma tribulacionista essa. Porque essa daí é a visão que entende que o arrebatamento ocorre em algum momento no meio da tribulação. Não, aí que tá.
ele é pré-tribulacionista. Eu já conheço o Sandro de outros debates. Então ele não sabe o que é pré-tribulacionismo. Mas esse é o problema. Na escatologia a gente tem variantes. Por exemplo, aqui nós temos 3. Você é pré-tribulacionista, o bispo Hildo é pós-tribulacionista, eu sou midi-tribulacionista. Eu creio que o arrebatamento da igreja, que Deus só poupará a igreja do derramamento da ira dele, da ira de Deus, que vai se dar na segunda metade da grande tribulação. Porque o povo de Deus não tem que sofrer a ira de Deus. Nós não somos filhos da ira. Agora, da ira do anticristo, por que nós seríamos poupados se Deus não poupou os cristãos muito melhores do que nós, lá do primeiro século, como o bispo Hildo falou no primeiro bloco? A gente vai para o intervalo, volta já com a continuidade desse debate e as respostas dos meus especialistas de plantão. Muito bem, estamos aqui voltando com o programa Vejam Só, que hoje está pegando fogo. Estamos discutindo se o arrebatamento da igreja será antes ou no momento da volta de Cristo. Você participa pelo nosso site www.vejamsó.com.br. Você já sabe, participou, está concorrendo a vários brindes, né? Eu não tive tempo de falar da Agrade hoje, mas se você conhece, põe só na tela aí, por favor, Gessilda, o telefone da Agrade, né? Que é a nossa Escola de Bíblia e Teologia. Se você quiser mais informação sobre as mais de 600 filiais espalhadas pelo país inteiro, só ligar de segunda a sábado, no horário comercial, 011 31 15 08 19, e lá você obtém as informações. Ou, se você preferir, entra no site agrade.com.br, tá bom? Vou reduzir a mensagem da Agrade hoje para não tirar tempo dos meus convidados, que o assunto está quente. Vamos lá. O pastor Gabriel de Oliveira Porto é autor de um livro sobre escatologia e ele é ministro da Igreja Resgate para a Vida, que fica ali na Vila Alpina. Além de mestre em escatologia e tudo mais. Pastor Gabriel, o senhor é dispensacionalista e tem defendido aqui no programa o ponto de vista de que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação. Como nós já vimos pelas profecias de Daniel, a tribulação deve durar 7 anos, aproximadamente. É a 70ª semana lá, das 70. Então tá bem. Então, o arrebatamento seria um evento que aconteceria cerca de 7 anos da volta visível de Jesus. Porque quando fala do arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses 4, logo em seguida escreve a segunda carta, dizendo que esses eventos aos quais ele tinha se referido na primeira carta não aconteceriam sem a manifestação do anticristo, o filho da ira e por aí vai. Então vamos ler o texto primeiro, né? Para o pessoal que está de casa aí tomar ciência do que nós estamos falando, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava a lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Até aqui é suficiente. Sim. Então, o problema principal aqui, né, que teoricamente gera uma contradição na visão pré-tribulacionista, é que numa análise superficial acaba parecendo que o anticristo tem que aparecer, né, tem que se manifestar antes do arrebatamento. Isso. Né? Só que nos versículos seguintes, o próprio texto fala que tem alguém que o detém.
né? E pela capacidade, pelos pré-requisitos que esse detentor precisa ter, é comum senso de que é o Espírito Santo, esse que detém a manifestação do anticristo. O Espírito Santo, ou seja, o poder do Espírito Santo, dos dons, foi entregue à igreja em Atos 2. Né? E Jesus disse que esse era o Consolador que ficaria com eles até o fim dos tempos. Ou seja, quando a igreja fosse arrebatada, o Espírito Santo iria junto, essa manifestação, esse poder. Não a pessoa do Espírito Santo em si, porque a pessoa, como é a terceira pessoa da Trindade, sendo Deus, é onipresente. Mas eu estou falando esse revestimento especial de poder, esse poder a mais do Espírito Santo, que é quem impede a manifestação do anticristo. Né? Então, considerando que essa manifestação está atrelada à igreja, ele só vai sair quando a igreja sair também. Então, parece que o próprio texto aqui se contradiz com si mesmo. Como resolver esse problema? Essa palavra aqui, apostasia, ela não existe originalmente no português. Ela é uma transliteração do grego. Esse termo apostasia, que vem da raiz do verbo apistemi, né, que significa afastamento. Então, em vez de ser transliterado, esse texto poderia ser traduzido para afastamento. Então ele fala, então isso não acontecerá, porque ele está falando de duas coisas, da vinda do Senhor e da nossa união com Ele, tá? Não necessariamente juntas, está falando de duas coisas. Então, se você mudar isso aqui por afastamento, que seria a tradução para português, você vai entender que isso não ocorrerá antes do afastamento e da manifestação do anticristo. Esse afastamento é o próprio arrebatamento, o afastamento da igreja, a retirada da igreja da terra. Me desculpa. Então, não me interrompa, por favor, eu não te interrompi, deixa eu concluir. Mas peraí, eu não entendi esse negócio de afastamento. Afastamento de quem para quem? Afastamento da igreja da terra. A igreja, os cristãos serão afastados dessa terra. Mas, pastor, o senhor conhece alguma versão bíblica em português que traga essa correção? Isso, eu só estou explicando que é uma tradução possível para o termo. Então, tá? Mas tem alguma das versões em português que usa essa possibilidade? Tem como nota de rodapé. Se você, no termo, por exemplo, essa NVI que eu uso aqui. Mas eles traduziram como no texto? Eles colocaram apostasia, simplesmente transliteraram o termo. Então, mas o que significa apostasia no original grego? Afastamento. Que pode ser genérico. Tá. Tira a questão escatológica da mente. Se algum crente chega para você, pastor, o fulano de tal me disse que agora é um apóstata. O que significa isso? Que ele é um herege, não é? Apóstata da fé. Então, né? Porque o termo certo é falar apostatar da fé, que é se afastar da fé. A palavra apostasia, né? Então, tem um sentido isso é um mais sentido direto. Conotativo da palavra, mas Sim, não é a definição mas original. O primeiro sentido que vem à mente é de se afastar da fé. Isso atualmente, né? Mas o que Paulo pensava na época? Ele tinha o sentido original da palavra. Mas ele chama, né, de apóstatas alguns que abandonaram. Sim, mas aí que está. Não existe uma única definição para a palavra. Não se usa num único sentido. Pode-se se usar em mais de um sentido. Mas aí teria um problema grave, porque você mesmo, Gabriel, reconheceu que o primeiro versículo, Paulo está claramente falando: quanto à segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, você reconheceu que o termo a nossa reunião com Ele é uma referência ao arrebatamento. Como é que ele poderia dizer que o arrebatamento não vai se dar antes da apostasia? Ué, o arrebatamento, segundo a sua interpretação, apostasia seria arrebatamento também? Então ele seria contraditório, estaria dizendo: arrebatamento não se dará sem que antes haja o arrebatamento. Ele está falando de duas coisas, e aí depois ele explica detalhadamente cada uma delas, tudo bem, separadamente. Mas qual é a coisa, a nossa reunião com ele? O arrebatamento. O arrebatamento. Então você disse que a apostasia seria o arrebatamento, concorda com? Não, você está me interpretando errado. Eu estou falando da palavra no termo original. Eu sei, mas você disse que ela poderia ser muito bem interpretada. Lê de novo os primeiros versículos, trocando a palavra apostasia por afastamento. Afastamento. Isso. E afastamento significaria o quê? O arrebatamento. O arrebatamento, isso estou te falando. Se a nossa reunião com ele é o arrebatamento, e se Paulo diz, olha, calma. Tá bom. Isso vai ficar claro. Lê lá. Tá bom. Então, o quê? Porque o contexto que tem aqui é o quê? Muitos irmãos aqui de Tessalônica achavam que o Senhor já tinha vindo e eles ainda não sabiam. Isso. E por isso pararam de trabalhar e soltaram a vida, né? Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar
nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Quer dizer, eles já achavam que o dia já tinha chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum, pois antes daquele dia virá o afastamento, e então será revelado o homem do pecado. Tá vendo? Se você mudar pela tradução original e entender que afastamento significa retirada da igreja da terra, fica claro. Antes disso ocorrerá do quê? Do dia do Senhor, da vinda do Senhor. Ocorrerá o quê? O afastamento da igreja e a manifestação do iníquo. Agora, a questão mais delicada que eu vejo aí é que nenhuma das versões em português, e nós temos muitas hoje, arriscou esse tipo de tradução. Então, aí nós estamos dizendo que todos eles erraram. Então, eu reconheço que isso é um argumento fraco, tá? Porque lembra que eu falei algo no comecinho? Eu não creio em verdade absoluta, escatologia. Então, inclusive, o que eu apontei a respeito do que o bispo estava falando, não é da veemência com que ele fala, não é da ênfase. É que ele trata assuntos que não são verdades absolutas como se fossem. Uma tentativa de induzir quem está ouvindo a achar que isso é absoluto. E não é. Né? É isso que eu reclamei. Bem, eu tenho convicção do meu ponto de vista. Mas você isso não acha torna que absoluto. deveria ter convicção do seu. Não, a sua convicção não torna absoluto. Não, mas é a minha convicção. Eu não estou dizendo... aí que tá. É a sua convicção, não uma verdade absoluta. Perfeito. É para isso que eu não sou Deus, mas eu falo. Agora, mas do jeito que você falou no começo, dava a entender que era do jeito que os dispensacionalistas pregam. Eu não vejo os dispensacionalistas fraquejando nas suas afirmações. Toda vez que o senhor participa do debate, todas as opiniões que o senhor expressa, até sobre o seu time de preferência, é com convicção. Isso faz parte da sua natureza. Isso é dom. Deus te deu esse dom. Mas eu tenho convicção. Eu vou todo o argumento enfatizar novamente o que eu falei no começo, quando eu falei na primeira parte. Não, tranquilo. Né? Isso aí tá resolvido. De todas as visões, eu creio assim, possíveis, são qualquer uma das três? A mais coerente são, com o irmão mas é que eu creio pelos argumentos bíblicos, a mais coerente é a pré, mas isso não isenta ela de pontos fracos. Claro. Todas as visões têm pontos fracos, umas mais, outras menos. Aliás, na escatologia, Deus fez questão de que nós tivéssemos mais mistérios do que respostas. Verdade. É capricho de Deus. Falar em capricho, ô Everton, você tem mais alguma pergunta? Não, na verdade, o debate foi tão aquecido e tão colocado que muitas foram respondidas, né? E dentro delas, até dentro do que foi citado então, Weber, se me é possível, eu queria fazer até uma pergunta para o Gabriel, dentro do que foi dito. Os pós-tribulacionistas acreditam que tem que se cumprir todos os pré-requisitos de Mateus 23 e 24, de 24 e 25, acerca da volta de Jesus Cristo. Como os pré-tribulacionistas veem essa questão? Então, os pré-tribulacionistas veem a questão da seguinte forma. Como nós cremos na doutrina bíblica da iminência, ou seja, que a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja pode ocorrer a qualquer momento, não se pode juntar isso com uma série de eventos e pré-requisitos a se cumprir. Isso cria uma contradição. Qual é a única forma de não haver contradição? Você desassociar em duas etapas. A primeira etapa, que é o arrebatamento, totalmente iminente, não é pré-requisito a ser cumprido, pode ocorrer a qualquer momento. Depois disso se segue toda a tribulação com os seus diversos sinais, manifestações sobrenaturais, julgamentos e assim por diante, durante todos esses 7 anos. Por quê? Esses sinais são para a nação de Israel, para quem se convertam, né? Zacarias 12, Zacarias 14 são muito enfáticos em nos dizer que a conversão do povo judeu a Cristo, reconhecendo Jesus como Messias, ocorrerá no período tribulacional, mais precisamente na segunda metade do período tribulacional. Tempos de crise, né? E então... Não, ficou claro, pastor. Tá? E aí se conclui com a segunda vinda para salvar os judeus convertidos. O arrebatamento funciona como uma resposta ao ensino bíblico de que você tem que estar preparado porque Jesus virá como ladrão de noite a qualquer momento, e desde os tempos dos apóstolos eles observavam esse tipo de cuidado, né?
Os sinais da volta de Cristo mencionados nos sermões proféticos e em outras partes funcionariam mais como um alerta para Israel por causa dessa distinção que a escola dispensacionalista faz entre a igreja e o povo de Israel. Né? Agora eu sei que o bispo Hildo está se segurando. Pode falar, Sim, bispo. Rapidinho. É o seguinte. Não, fala à vontade. A questão da iminência, eu discordo do colega Gabriel que a Bíblia ensine a respeito de iminência. Iminência não é um ensino bíblico. Como que não? Não é, porque o ensino bíblico é de que nós devemos estar preparados, que Cristo vem quando a gente não sabe. Mas não quer dizer, calma lá, não é assim. Porque uma das regras da hermenêutica é que um texto não pode significar hoje o que nunca significou. Ou seja, um texto, nós não podemos entender o texto bíblico de maneira diferente que os discípulos entenderam originalmente. O que Cristo comunicou aos discípulos, por exemplo, quando Cristo falou sobre essas coisas, os discípulos, aí ele disse várias outras coisas que teriam que se cumprir necessariamente. Por exemplo, o derramamento do Espírito Santo. Cristo ainda nem tinha morrido nem ressuscitado. Sim. Depois ele vai dizer para Pedro, e Pedro sempre soube que ele morreria e nunca seria arrebatado, que Cristo nunca viria no seu tempo. Por quê? Porque Cristo profetizou na vida de Pedro e disse claramente que ele honraria um dia a Deus, o nome de Cristo, através da morte. Então Pedro nunca pregou uma mensagem de iminência, que Cristo pode voltar a qualquer momento. Pedro sabia que ele morreria antes. Até o apóstolo Paulo, pelo menos alguns dias, recebeu a informação de Deus de que morreria. E ele disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele sabe que vai morrer. Pedro não escreveu na carta dele de que alguns achavam que a volta de Jesus estava demorada, mas que Jesus viria sim. Lá mesmo ele diz, claro, eu também creio. A volta é iminente, desculpa. Não é iminente. Tanto é que ele diz, se ele não veio até agora, é por causa da sua longanimidade. Você pode ler lá. Então, a longanimidade de Deus que espera que as pessoas sejam salvas, que ninguém pereça. Ou seja, a questão da salvação, do cumprimento Deus deu uma missão para a igreja. Sim. Deus deu uma missão para a igreja para ela ir para todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Certo. Portanto, uma missão precisa ser cumprida. A igreja que recebeu essa missão tem por obrigação cumpri-la. E o livro de Apocalipse já mostra uma visão de que ela cumpriu a sua missão, porque há salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações já vistos numa visão futura. Portanto, a própria missão da igreja Ele fala do ladrão de noite, não fala? Como ladrão. O ladrão, a questão de ser de maneira que você não sabe. Não, inesperado é uma coisa. Agora, dizer que é iminente, que pode vir sem avisos prévios, em 2 Tessalonicenses 2 é óbvio. Ico tem que se manifestar antes. Cristo não pode vir a qualquer momento, a nossa reunião com ele não pode se dar a qualquer momento. Aqueles tessalonicenses estavam acreditando que Cristo já tinha vindo, porque alguém disse para eles, Cristo já veio e você ficou. Cristo já veio e você ficou. Ele falou assim, não deis crédito nisso, porque tem sinais. Já tinha aquele disco naquela época? Já tinha esse disco naquela época. Tanto é que ele falou assim, a vinda de Cristo não se dá sem que primeiro não aconteça a apostasia. A apostasia que Jesus disse que aconteceria nos finais dos tempos, por causa de se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, algumas versões da Bíblia, se esfriará. Então, Cristo fala da apostasia nesses termos e não em outros. Em erro de tradução. Não. Seminarista Everton, diga. Fica um pouco complexo dentro da interpretação do bispo, que tem alguns argumentos bons, mas a visão do povo acerca do que era mundo, né? O povo não tinha essa ideia que nós temos hoje, né? América do Sul, América do Norte. Eles não sabiam que ele existia. Não, então aí fica complicado afirmar essa teoria, porque para muitos deles, eles tinham chegado até as extremidades. Você vê as viagens de Paulo, por exemplo. Paulo fez várias viagens. Para eles alcançou vários lugares. Ele queria chegar à Espanha de qualquer jeito. Então, por exemplo, é complexo eu afirmar que um homem que tenha feito tantas viagens assim, não tenha achado talvez que chegou ao limite. Que chegou talvez até em muitos pontos que... Isso é fato. Vou chamar a equipe de reportagem. Nós aproveitamos o evento da Expo Cristã e a nossa repórter perguntou para as pessoas a respeito da volta de Jesus. Vamos ver o que ela conseguiu apurar. O arrebatamento da igreja será antes ou no momento da volta de Cristo? Antes. Por quê? Acredito que, pelo que a Bíblia diz, que na verdade, primeiro ele não tocará na terra, irá
descerá aqui, buscará a igreja, mas ele não virá aqui. Buscará a igreja e nos levará. Pelo menos é o que eu acredito. No momento da volta de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia fala que no abrir e fechar de olhos a igreja subirá. Então será na volta de Jesus. Se vai ser antes ou depois. Mas eu creio que eu vou estar lá. Eu acho que é no momento da volta de Cristo, o arrebatamento. Por quê? Porque depois que Jesus vier, acho que vai ter a grande tribulação. Então eu acho que o povo de Deus vai ter que ser arrebatado antes desse período. No momento da volta de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele virá como um ladrão. E quando ele virá, ele buscará e a igreja subirá junto com ele. Vai ser da volta de Cristo. Por quê? Porque ele que é a autoridade maior, né? Ele que é o representante de Deus, do Pai, né? Deus da criação. E esses momentos é o que já vivemos hoje atualmente, na minha opinião. Osmar, de Joinville, Santa Catarina. A segunda vinda de Cristo à Terra será dividida em duas fases distintas. A primeira, invisível ao olho humano, que é o arrebatamento, e acontecerá após a primeira metade dos 3 anos e meio da chamada Grande Tribulação. Ah, achei um mídia tribulacionista que nem eu aqui. Olha. Valeu, Osmar. Pois a Bíblia afirma isso. Todo mundo afirma que a Bíblia afirma. Esse é o problema. Por que você crê assim? Porque a Bíblia diz. Vamos lá. Não terá tribulação, isso... desculpa. Então, na primeira metade dos 3 anos e meio da chamada Grande Tribulação, pois a Bíblia afirma isso. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Isso porque nessa primeira metade da chamada tribulação, não terá tribulação. Haverá paz. Após isso, será o arrebatamento da igreja, invisível ao olho humano, e na terra acontecerá a segunda metade dos 3 anos e meio, né? Da chamada Grande Tribulação. E aí sim, o bicho pega legal. Após esses 7 anos, que são as duas metades, 3 anos e meio, acontecerá a segunda fase da vinda de Cristo, visível a todos, quando Jesus retorna com a igreja, prende o anticristo, o falso profeta, e instaura na terra o reino milenial. Oh, glória! Então, deixa eu dar uma palavra, fazer uma pergunta para o Bispo Hildo e depois uma para o pastor Gabriel, que eu tinha anotado aqui. Cadê? Ah, meu pai do céu. Bispo Hildo, o senhor está defendendo a postura de que o arrebatamento é mais ou menos uma cerimônia de casamento. Jesus começa a descer do céu, a igreja sobe, encontra-se com ele, a noiva, né? Sim. Encontra-se com Jesus nos ares, dão-se lá as bodas do Cordeiro, uma reunião física entre Jesus e a igreja, e ambos descem, não para reinar, porque o senhor não é pré-milenista, né? O senhor é o quê? Pós-milenista? Eu sou um pós-milenista, assim, pé no chão. Tá. Então, eles não descem para reinar, eles descem para instaurar o estado eterno por meio do juízo final, é isso? Sim. Tá. Por que o arrebatamento não pode se dar um pouquinho antes? Tem que ser na hora que Jesus volta? Tem que ser na hora em que Jesus volta, porque olha só que pergunta boa que você me fez, você levantou a bola para dar uma cortada agora. Essa é a minha função. Obrigado. Olha, quando a gente lê o Evangelho de João, capítulo 6, Jesus está dizendo assim, aqueles que creem em mim, o que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. E todos nós cristãos, quer dispensacionalistas ou pós-mistas como eu, cremos que a ressurreição dos crentes se dará no dia do arrebatamento da igreja. Sim, senhor. Não há nenhuma dúvida. E o que é que Jesus está dizendo, ensinando em João 6, ensinando em João 11, porque da boca de Maria, de Marta vai sair. Eu sei que o Senhor, a respeito de Lázaro, o Senhor ressuscitará no último dia. Bom, o último dia é o dia da ressurreição. O último dia é dia da ressurreição. Ressurreição se dá no dia do arrebatamento. Portanto, o arrebatamento acontece no último dia e não 7 anos antes do último dia. E se eu respondi bem a sua pergunta... Pregação para estudo bíblico? Aproveita, irmãos. Pastor Gabriel. Bom, primeiro, vamos analisar qual é a escatologia do Antigo Testamento. O pensamento escatológico que eles tinham, que era o pensamento de Marta. A escatologia do Antigo Testamento era extremamente simplista, porque é uma revelação incompleta, que só foi completada com o Novo Testamento. E eles simplesmente entendiam que no fim dos tempos o Messias viria,
começaria o reino messiânico, que seria eterno. Tá? E aí haveria o julgamento coletivo e ressurreição dos salvos. Certo. Tá? Então, por isso que ela se referiu ao último dia, porque o pensamento teológico do Antigo Testamento era esse. Mas juntando com o que o próprio Apocalipse fala, que haverá um período literal de 1000 anos na Terra, Apocalipse 20 é muito claro nisso, que é o milênio, tá? Mesmo se for no final da tribulação, ainda vai ter 1000 anos inteiro, que é o reino messiânico inteiro. E não se dá a ressurreição? Não, sim, eu estou falando, a ressurreição, mesmo ocorrendo, total, supondo pela visão pós, no final da tribulação. Mas não tem um milênio. No pós-tribulacionismo não tem milênio. Pelo menos do pós-tribulacionismo, a milenista ou pós-milenista, porque existe o pré-milenista histórico, que é pós-tribulacionista, como Russell Shedd, Led, você. Então... Nós cremos no milênio. Existem pós-tribulacionistas que essa ressurreição, ela se dá em duas fases, como diz o Apocalipse. A primeira ressurreição é só dos salvos. Não é uma ressurreição só. Está lá, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ação, porque suas obras os acompanham e descansarão, blá, blá, blá. E eu espero que você já tenha sido ressuscitado, porque eu não. Quem não participa... porque a ressurreição espiritual... eles entendem a ressurreição. Claro, mas eu entendo, não. O apóstolo Paulo claramente falou sobre a ressurreição. Nós já ressuscitamos com Cristo e estamos já sentados juntamente com eles nos lugares celestiais. É o novo nascimento. Eu me divirto aqui com os meus debatedores, porque para eles tudo é muito claro. É muito claro. A Bíblia. Deixa eu continuar o meu argumento aqui. Fala. Então, supondo na visão pré-milenista, tá? Depois do último dia da tribulação, que é o que seria a ressurreição, tá? Ainda haveria o reino messiânico inteiro. Então, uma forma muito simples de interpretar isso é o último dia da atual era. Não o último dia geral de tudo. Porque o último dia da era da igreja será o arrebatamento. Né? E é nesse que ocorrerá a ressurreição. Sim. Isso é extremamente simples. Só rapidinho, pastor Gabriel, porque ficou uma dúvida. Quando o senhor fala que o Espírito Santo sobe com a igreja, alguns que defendem a sua posição ficam em dúvida em relação, haverá conversões na grande tribulação? Haverá. Então o Espírito Santo continuará atuando nesse mundo. Eu até acho que eu não fui suficientemente claro, vou explicar um pouquinho mais desse assunto. O que sobe com a igreja é a capacitação de poder do Espírito Santo, ou seja, os dons, e não a própria pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já existia no Antigo Testamento. A atuação do Espírito Santo no período tribulacional será da mesma forma que era no Antigo Testamento. Por quê? Porque o período tribulacional, os 7 anos, eles são contados para Israel. Quando começa a profecia das 70 semanas de Daniel, ele fala, 70 semanas estão contadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Então, todo esse período é contado para os judeus em Jerusalém. Por isso que tem que haver com o arrebatamento da igreja. Porque quando começar a tribulação, os judeus vão voltar a ser o povo de Deus na terra, tá? Eles serão responsáveis pela pregação do evangelho. Isso é claro, com os 144 mil selados, as 2 testemunhas, tá? Que a gente já discutiu aqui e vamos voltar a discutir várias vezes. Temos 1 minuto, Bispo Hildo. Quer fazer uma última observação? Sim, a respeito disto, eu queria dizer que é para mim um absurdo, uma heresia acreditar, como os dispensacionalistas acreditam, que depois da segunda vinda de Cristo, que eles denominam como arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, que eles denominam como arrebatamento, haja salvação. Quando temos salvação no período da grande tribulação? E não tem? Claro que não. Calma aí. Depois da segunda vinda de Cristo, eu entendo o que eu quero dizer. Quando a parábola das 10 virgens diz que quando Cristo vem, as nécias não encontram oportunidade, a porta de salvação se fecha. O dia do Senhor será como nos dias de Noé. O arrebatamento não é a volta de Cristo. É a volta de Cristo. Para a sua igreja é a volta de Cristo. Assim como foi para 5 prudentes a volta de Cristo. As nécias não encontraram nenhuma oportunidade de arrependimento posterior. Então não há segunda chance de salvação. Eis aqui agora o dia aceitável, o dia da salvação. O Apocalipse tem vários textos que falam que diversos são salvos. Vou contar uma fofoca para vocês. Esses dois estavam conversando antes de começar o programa, tanto que a diretora quis que os câmeras filmassem eles e gravassem, porque eles foram bem além do que eles falaram aqui na conversa particular. Vai acabar o programa, eles vão continuar discutindo, tá? À vontade. E você pode fazer a mesma coisa. Pega o contato de cada um deles, está no site
www.vejamsó.com.br. Na aba Convidados, você localiza tanto o Bispo Hildo, da Igreja Metodista Livre, quanto o pastor Gabriel de Oliveira, da Igreja Resgate para a Vida, como também o Everton, coitado, quase não conseguiu falar nada. O contato dos três está no site. Convide para pregar, para dar palestra, para pedir o livro de graça com autógrafo, para mandar oferta. Eu queria deixar eu tenho um blog de escatologia. Eu não escrevi um livro, mas tem vários artigos. Tá no site. Tá lá. O seu endereço, seu blog está no site. Escatologia blog de cristã. escatologia, tudo certinho. É só entrar no site, vejam só. Inclusive o resultado da enquete também está no site. Eu estourei o tempo. Vamos ver quem é que vai ganhar a camiseta da grade. Obrigado a vocês. Deus abençoe e enriqueça. Vamos lá. Olivete Paulo Silva Neto, de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Parabéns para você que fica com a gente, que fica com a RIT. A paz e a graça de Jesus. Nos vemos no próximo. Vejam só.